Estão me ouvindo no fundo, gente? Sim. Bom dia! Bom dia! Peço misericórdia de vocês já. Obrigado, Dani. Já acordei bem gripado. Obrigado, meu. Acordei bem gripado, um pouco rouco, tá bom? Então acho que eu vou num ritmo um pouco menos do que eu tenho ido aos domingos, tá bom? Amém. Mas a pregação vai sair, amém? Amém! Hoje temos visita aqui. O Nicolas, né, de Brasília, está aí, no visitante. Bem-vindo, Nicolas. Irani também veio nos visitar, né? Fazer a parte do setor leste. Você está lá no Piauí ainda? Vou voltar. Amém. Agora tem outra parte. E também temos uma outra visitante, que é a Lourdes, né, que é do setor leste, né? Seja bem-vindo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leandro, tá bom? Então, eu não tenho essa voz bonita, rouca. Então, a gente tem feito a cada domingo um tema, né? Estamos falando das mulheres que tiveram um encontro com Jesus. Então, já fizemos isso 3 domingos passados e vamos continuar hoje. E eu acho que vai ser um tema muito bom, uma escritura muito simples, mas que a gente pode aprender coisas bem valiosas para a nossa vida, tá bom? Por mais que eu não estou bem, de saúde, mas acredita em mim, por dentro eu estou muito animado e estou muito encorajado a ter esse tema junto, tá bom? Vamos fazer uma oração antes de começarmos, pode ser? Pai, obrigado por esse dia, obrigado que o Senhor nos trouxe até aqui, e eu não tenho dúvida, Pai, que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus para que o Senhor, Espírito Santo, abra nossos olhos, os nossos ouvidos, nos faça meditar naquilo que não tem te agradado, Espírito Santo, em nossa vida, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que possamos, pelo menos, sair daqui nessa manhã com uma decisão para mudar a nossa vida. Temos fé e convicção que a Bíblia ela transforma, ela muda, e o Senhor quer nos transformar e o Senhor quer nos mudar. Amém. Então, que Tua palavra possa realmente ir num ponto da nossa vida que talvez ninguém foi, talvez que Tua palavra hoje possa ir hoje em lugares que a gente nunca imaginou, porque Hebreus 4 fala que a Tua palavra, Deus, ela vai em pontos inimagináveis. Então, fale conosco, por favor, usa a minha vida, Pai, mesmo que eu não esteja hoje tão bem de saúde, mas não é o pregador que transforma, não é o pregador, é a Tua palavra, Deus, que vai ser falada aqui, e nós não temos dúvida que o Senhor vai agir em nossas vidas. Obrigado por Jesus, oramos muito grato em nome dele, amém. Amém. Então vamos lá. Isso aqui é um chocolatinho, tá bom? Eu creio que todos nós gostamos, né? M&M. E eu vou entregar esse M&M para quem acertar essa pergunta que eu vou fazer agora, tá bom? O João não pode, porque o João está vendo ali os slides e ele sabe. Então a pergunta é: o que comemoramos, está errado ali, no dia 28 de abril? Dou-lhe uma. Não vale olhar no celular. Não vale olhar o celular. Pode falar sexta-feira santa? Não. O que se comemora no dia 28? Não. De abril. Não olhe no celular, tá? Gente, que vergonha. É mesmo, vocês não sabem. Dia da família? Hã? Não. Gente do céu. Dia da família. Não é dia da família. Oxi, mas você não sabe. Por que o Natal? Foi não? Natal também não. Bom, vai ficar pra nós, tá bom? Dá uma dica. Não. Já que ninguém respondeu, uma dica. Ó, pensa. Mulheres que tiveram encontro com Jesus. Lembra das passagens da Bíblia onde Jesus se encontrou com mulheres? Ah, gente, não tem mais. É o dia da Maria Madalena? A ressurreição. Não. Gente, precisamos prosseguir com o culto. Sinto muito.
Sabe que dia que é? Dia da sogra, gente. Nossa! Vocês que são casados, Isso, olha aqui. marque na sua agenda, 28, dia da sogra. E você que é solteiro, ore pela sua sogra então, pela sua futura sogra. Vamos estudar hoje, Jesus, gente, foco. Vamos estudar hoje, Jesus cura a sogra de Pedro, amém? Amém. Nossa, vou ler uma introdução da hora e vocês quebraram a minha. Não foi não tava lá, Então vamos lá, gente. Abra a sua Bíblia aí, ligue Lucas capítulo 4. Vamos ler 2 versículos, 38 e 39. Amém? Misericórdia? Misericórdia. Não vou falar aquela palavrinha que o Vini fala, porque o Vini está aqui e não vai falar. Você vai assistir. Vini, depois você assiste. Amém? Amém. Lucas capítulo 4, do versículo 38. Fala assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Deixa eu tomar água aqui, gente. Bom, eu nunca fui para Israel. Tenho muita vontade de ir, mas eu nunca fui. De percorrer os lugares onde Jesus andou, enfim. Mas dizem que corre uma história lá em Israel. Eu não vou falar que é uma história verídica, porque, como eu falei, não sei, mas eu quero compartilhar com vocês. Dizem que a história conhecida por nós é que Pedro negou Jesus 3 vezes, certo? Conhecemos essa história. Dizem que essa história que Pedro negou Jesus 3 vezes está ligado com essa história aqui. Na verdade. Por quê? Sabemos que Pedro era amigo de Jesus, né? Pedro dava a vida dele por Jesus. Pedro chegou até a cortar a orelha, né, do soldado Malco, né? Se eu não me engano, acho que é esse nome. Quando Jesus foi preso. Mas a pergunta é então, por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Por que será? Então corre uma história lá em Israel, que foi por esse motivo, que Pedro não perdoou Jesus porque ele curou a sogra dele. Eu não sei, eu estou contando a história. Mas... prossegue, vamos embora. Olhando para a amizade de Jesus e Pedro, há algo impressionante aqui para nós. Porque quando nós vemos Jesus chamando os apóstolos, os 12, nós vemos Pedro muito próximo de Jesus. Pedro tinha um relacionamento muito forte com Jesus. Pedro era amigo de Jesus, né? Os 3 mais próximos de Jesus era Pedro. Mas Pedro ainda assim tinha um problema em sua casa. A sua sogra estava doente. E qual o ponto que a gente já pode pegar para nós? Que o fato de você se conectar com Jesus não vai impedir de você ter algum problema na sua casa. Não é a garantia de que por seguir Jesus, por ser amigo de Jesus, por estar sendo discípulo de Jesus, nós não teremos nenhum problema em nossa casa. Pedro tinha. Era sogra? Era. Mas tinha. Ser cristão não é uma blindagem de não ter problemas e até mesmo situações difíceis em nossa vida. Seja ela de saúde ou qualquer outra coisa. Amém? Amém. Amém. Esse evangelho que é pregado nos dias de hoje, que a gente vê na internet, enfim, você merece. Não aceite os problemas da vida, porque isso é um demônio. Você não nasceu para sofrer. Não aceite o sofrimento na sua vida. É isso que a gente ouve por aí. É esse evangelho coach. Mas não é o que nós vemos na Bíblia. O próprio Jesus sofreu.
Então, se você tem passado por dificuldades, situações difíceis na sua vida, seja bem-vindo ao mundo dos adultos, tá bom? Seja bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo que vivemos. Todos nós temos problemas. Líderes, quem não é líderes, quem tem mais de 20 anos na fé, quem tem 1 ano na fé, está todo mundo no mesmo barco. Amém? Amém. Jesus não vai livrar você das dificuldades. Ele vai te ajudar a crescer mediante a elas. Então, achar que ser cristão é tudo mil maravilhas, precisamos ler um pouco mais a Bíblia. Porque não é isso. Mas Jesus, através das coisas difíceis que passamos, Ele nos molda o caráter, molda o nosso coração, aumenta a nossa fé. Então, ninguém quer passar por coisas difíceis na vida. Mas é assim que Deus trabalha em nosso caráter, em nosso coração. Amém? Amém. E aqui no versículo 38, fala: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Um versículo muito simples. Alguns estudiosos alegam que essa sinagoga ficava perto da casa de Pedro. Eu não sei se é verdade, mas dizem que sim. Mas a grande questão desse pequeno versículo é que mesmo Pedro... Peraí, gente. Mas a grande questão é que nesse pequeno versículo vemos que a sogra de Pedro estava doente, e aí Jesus vai até a casa de Pedro. Talvez Pedro estivesse preocupado com a sua sogra. Talvez a mãe, talvez a esposa de Pedro estivesse preocupada com sua mãe. Mas mesmo com esse problema, é bom ter Jesus em casa. Né? Eu fico imaginando Pedro, talvez ali, ele preocupado, a sua esposa preocupada, mas Jesus ir até a casa deles, com certeza foi algo muito especial. E é muito bom quando a gente tem Jesus em casa. Podemos estar passando por qualquer situação. Jesus está em casa, o nosso coração acalma, alivia. Uma casa sem Jesus é apenas uma casa. Uma casa com Jesus passa a ser um lar. Você sabe qual é a diferença da casa para o lar? Alguém sabe? A casa é uma construção de cimento e tijolos. É um local onde a gente se abriga do sol, para nós aqui de Ribeirão, da chuva, do frio. E quando uma pessoa mora em uma casa e ela não se sente em um lar, ela tem pressa de sair da casa e dificilmente ela quer voltar rápido para casa, porque ela não se sente bem. Não é um lar. É como se fosse um abrigo. A pessoa pode até ter uma casa bem montada, arquitetada, com luxo, mas se não é um lar, não é um ambiente agradável. O lar é uma construção de valores e princípios. É a manutenção diária do amor em prol da família. O lar tem situações difíceis? Tem. Mas onde há valores de Jesus, é diferente. O lar tem paz. O lar tem felicidade. O lar é aquele local onde a pessoa sai e ela não vê a hora de voltar, porque é o seu lar. É ali que ela se sente bem. É ali que ela tem todas essas coisas que eu falei. Como eu falei, a casa é uma construção de cimento e tijolos. O lar é uma construção de valores. O lado bom de ter Jesus em casa é porque teremos um lar, onde terá valores de Deus, onde Jesus será o centro da casa, e vamos enfrentar essas dificuldades da vida. Mas se Jesus está em nossa casa, Ele vai nos ajudar. Passa a ser um lar.
Uma casa com Jesus é um lugar onde tem valores baseados na Bíblia. Onde é um casamento, onde pode ser solteiros, independente, é um lar. E quando nós olhamos para a história da sogra de Pedro, mediante essa dificuldade, e Jesus está lá junto com Pedro para curar a sua sogra, passa a ser um lar. E aqui no versículo 38, a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Lucas, ele era médico. Esse detalhe da febre alta, só é Lucas que dá nesse detalhe. Nos outros evangelhos, só consta que ela tinha febre. E isso é interessante a gente poder pensar, porque é um detalhe importante. Porque no contexto da época, e nós não sabemos por quanto tempo a sogra de Pedro estava com febre. A Bíblia não fala quantos dias ela estava assim. Bom, o versículo ele é muito simples. Ela estava com a febre alta. Então, o que é a febre? A febre é um sinal de que algo fora do normal está acontecendo em seu corpo. Isso pode ocorrer em qualquer indivíduo, seja ele adulto, criança ou idoso. Essa condição nada mais é do que um fenômeno de defesa do organismo ao sofrer qualquer tipo de agressão. Mas nós estamos falando de uma época que não tinha muito recurso. Hoje nós temos remédio para dor de cabeça, dor de barriga, e aí tem um monte de remédio. Mas nessa época aqui não. Não tinha muito recurso. A sogra de Simão estava com uma febre muito alta. Só que quando a gente lê esse versículo, pode parecer para nós que é algo pequeno, né? Estava com febre, bem, era uma febre alta, mas é uma febre. Mas para o contexto deles, essa febre alta era muito perigosa. Ela poderia morrer. E nós vemos outras histórias da Bíblia que pessoas tiveram febre alta e a Bíblia dá essa visão de que era algo sério. Só que para nós hoje é algo natural, né? Todo mundo fica com febre. Inclusive acho que eu estou com febre. E todos nós passamos por isso. Mas quando a gente ouve, um exemplo, o João não veio para o culto hoje porque o João está com febre. Tem uma preocupação, mas a gente não fica, cara, o João está com febre, cara. Tem que ir lá na casa do João, tem que levar o João lá na UPA. Não. Por quê? Para o nosso contexto, é algo normal. É no sentido algo cotidiano nosso. A febre é importante? É. Mas não é o que preocupa a gente de uma forma profunda, amém? Amém. Então, na verdade, é que aparentemente aos nossos olhos, o que a sogra de Pedro tem é algo pequeno. A Bíblia não fala qual era a doença, se tinha algo mais sério, era uma febre. Mas esse algo pequeno que ela tinha, como eu falei, poderia levá-la à morte. Esse algo pequeno poderia acabar com sua vida. E quando a gente pega esse ponto e aplica para a nossa vida, para uma questão espiritual, eu acho que a gente pode aprender algo interessante. Porque às vezes nós não damos muita importância às coisas pequenas que acontecem na nossa vida. Passamos a maior parte do tempo se preocupando com as coisas grandes, com os problemas grandes. E nos esquecemos de se preocupar com as coisas pequenas. Nem sempre as coisas maiores são as que nos destroem. Às vezes são as pequenas coisas que nos levam à destruição. Amém? Amém. Por exemplo, um pequeno problema dentro de uma família pode destruir uma casa inteira. São as pequenas coisas que levam um casamento a um divórcio. Não são as coisas grandes. É uma pequena palavra, é um pequeno gesto, é uma pequena indiferença. Começa pequeno.
E isso vai aumentando, ao ponto que divórcio. Mas por quê? Porque isso começou com coisas pequenas lá atrás. Um pequeno problema dentro de um ambiente de trabalho contamina todo o local. Uma fofoquinha, uma mentirinha. Daqui a pouco está todo o local contaminado. O pequeno problema dentro das minhas emoções pode destruir a minha faculdade emocional inteira. Se eu não lido com as coisas pequenas da minha vida emocional, com certeza isso vai crescer. E pode destruir a minha vida emocional. São as pequenas coisas, são os pequenos problemas que vão crescendo, aumentando e gerando destruição na nossa vida. Amém? Isso faz sentido? Sim, sim. É a mesma coisa sobre a febre da sogra de Pedro. Para nós pode parecer algo bobo. É só uma febre. É uma febre boba. É coisa pequena, é coisa simples. Tem nada demais. São as pequenas coisas que podem estar destruindo a sua vida espiritual. O pecado, quando entra na nossa vida, ele não começa e não entra grande. Ele começa de uma forma pequena. Esse aqui são meus dois irmãos, né? O de azul aqui é o Marcelo, vocês conhecem, ele já veio aqui várias vezes, inclusive ele é discípulo lá em São Paulo, né? E o meu irmão do meio é o Luciano, é meu irmão mais velho. E ali eu e Vânia, uma foto de aniversário em dezembro. Meus irmãos ficaram sem se falar por mais de 35 anos. 35 anos eles ficaram sem se falar. Eu tenho 41, o Marcelo tem 44, 43 e o Luciano tem 45 anos. Sabe por que eles pararam de se falar? Quando eles eram crianças. Meu irmão do meio, o Luciano, ele tem um problema no olho, ele não enxerga. E uma discussão de criança. O Marcelo falou algo ali sem pensar, que machucou, que feriu o Luciano. Uma palavra. Ele falou que não ia mais falar com o Marcelo e eles ficaram 35 anos sem se falar. Você sabe o dano que causou isso na minha família? Aniversários, festas de final de ano, toda a família junta. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e os dois não se falavam. Eu cansei de ver meu pai e minha mãe chorando, implorando para eles se falarem, porque eu acho que um pai com a mãe ver isso é muito triste. E o Luciano, não vou falar. Algo pequeno. Hoje eles estão se falando, há mais de 6 anos, eles voltaram a se falar. Hoje eu estou aqui em Ribeirão, eles estão lá em São Paulo, estão super unidos. Mas eu fico perguntando, olha quanto tempo eles perderam. 35 anos sem se falar. E tudo bem, hoje eles estão bem, um vão na casa do outro, mas deixaram de construir uma amizade muito mais profunda como irmãos por causa de uma simples palavra. Eles voltaram a se falar porque a minha mãe, antes de falecer, ela sentiu que estava ficando doente. Minha mãe chamou os dois e pediu para eles voltarem a se falar. Né? Foi o que fez o Luciano voltar a falar com o Marcelo. Então minha mãe faleceu, mas ela não levou isso com ela, né? Então os filhos voltaram a se falar. E isso é um pensamento equivocado, de achar que as coisas pequenas não influenciam a nossa vida. Então, um outro exemplo. Às vezes a gente se equivoca no sentido, é só um pecado. Nada demais. Eu estou bem. Eu estou ciente do pecado. Foi só um pecadinho. Estou bem. É só uma cerveja. É só uma cerveja. Eu me controlo. Estou bem. Nada demais. É só uma baladinha. Vou com meus amigos ali. Estou bem. É só uma festinha. É só um olhar.
Foi só uma olhada. Foi só um flerte. Estou bem. De boa. Foi só uma mensagem pelo WhatsApp. Estou bem. Estou de boa. Foi só um carinho. Foi só um toque na mão. Foi só um beijo. Nada mais. Eu estou bem. É só um dia que eu deixei de ler a Bíblia. Mas eu estou bem. É só um dia que eu deixei de orar. Eu estou bem. E aí, por nós não lidarmos com essas coisas, aí perdemos a vontade de ler a Bíblia, aí não queremos mais orar, não queremos mais estar nos cultos, não queremos estar mais unidos, né, com os irmãos, não queremos mais ouvir conselhos, enfim, por causa de uma pequena coisa que a gente não lidou lá atrás. E aí a gente pode trazer duas perguntas. Você tem deixado as pequenas coisas crescerem na sua vida? Você consegue enxergar essas pequenas coisas que você está deixando crescer? Mas o ponto é, você está lidando com elas? Você tem se preocupado com as pequenas coisas que está surgindo na sua vida? Ou você acha que está tudo bem? Eu estou bem. Eu estou vendo, está crescendo, mas estou bem. Onde você acha que isso vai parar? Acho que são coisas para a gente poder pensar. As pequenas coisas são importantes da gente resolver. Se a gente não lida, ela cresce. E lidar, depois que ela cresce, é muito mais trabalhoso. Amém? Amém. No versículo 39, estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Por mais que o nosso contexto, como eu falei, a febre da sogra de Pedro era algo pequeno, e nós não sabemos, né, qual era a gravidade dessa doença, mas nós vimos que era séria, pelo contexto deles. E aqui nós vemos o poder de Jesus, porque Lucas ele traz esse detalhe importante, que era uma febre alta. Só que o texto fala que Jesus tocou nessa mulher e ela se levantou de imediato. E depois que Jesus tocou e ela ficou boa, o texto fala que ela passou a servi-los. Não há nenhum remédio no mundo que faça uma pessoa com febre ficar curada de uma forma instantânea. Temos aqui uma enfermeira, que é a Tina, tem outras pessoas aqui também que trabalham nessa área. Não tem um remédio no mundo que faz uma pessoa, a febre deixar ela e na hora ela já se levantar e começar a servir. Se alguém tem, me fala. Jesus não libertou essa mulher da febre e outras pessoas da sua época para elas seguirem suas vidas de uma forma normal. Jesus não curou essa mulher para ela ficar parada. Curei, estou bem, vou continuar aqui no meu sofá ou na minha cama de boa sentada. Não. Jesus fazia essas coisas para que as pessoas olhassem para o reino de Deus e com isso elas se tornassem discípulas dele e que essas pessoas se tornassem imitadoras dele. O que Jesus mais fez em sua vida foi servir as pessoas. A sogra de Pedro passou a fazer o que Jesus fez com sua vida: servir as pessoas. Discípulos de Jesus, eles imitam Jesus. Seguidores de Jesus não podem ter uma vida parada. Não pode ter uma vida sem emoção, não pode ter uma vida sem gratidão, não pode ter uma vida sem servidão. Jesus não nos chamou, não fez da nossa casa talvez um lar,
não nos ajudou a lidar com as coisas pequenas da nossa vida, para a gente ficar parado. Não foi esse o chamado de Jesus para nós. E se você que está aqui estudando a Bíblia, Jesus espera a mesma coisa de você. Já vou te adiantar, eu vou te dar meio que um spoiler já. A nossa ideia é de fazer discípulos. E um discípulo não fica parado. Um discípulo serve. Seja na sua casa, lá no seu trabalho, na faculdade, seja onde for. E eu quero trazer esse ponto mais para nós aqui de dentro, nós discípulos. Você vê sua vida parada de uma forma espiritual? Você vê sua vida sem sentido? Porque se sim, tem alguma coisa errada. Jesus não nos curou para ficarmos parados. Discípulos têm que estar em movimento. Em movimento. Se preocupando com o próximo, amando o próximo, servindo ao próximo. Leandro, eu não consigo ver essas coisas na minha vida. Então talvez essas pequenas coisas que não estão sendo lidadas, talvez são elas que possam estar te atrapalhando a ter uma vida de servidão a outras pessoas. Às vezes a gente quer achar as coisas grandes, né? Mas eu não estou servindo, sei lá, meus tempos com Deus não está tão consistente. Qual é a coisa grande que está acontecendo? Não, às vezes é a coisa pequena lá. Às vezes é aquele pecado que você não está querendo lidar. É aquela coisa que você não quer confessar. Talvez é essas coisas. Sabe? E Jesus, ele continua fazendo bem ainda hoje. Ele fez um bem para a sogra de Pedro. E ele continua hoje fazendo essas coisas boas ao redor do mundo. Jesus continua chamando pessoas que têm um coração como o coração da sogra de Pedro, que foi curada, que ficou grata e que passou a servir Jesus. Você se vê curado por Jesus hoje? O que você tem feito para Jesus? Como que você tem servido Jesus hoje? De todas as coisas boas que Ele já tem feito na sua vida. Como que está o nosso coração em questão à gratidão? Eu separei aqui 3 perguntas para a gente poder meditar na semana. A primeira pergunta é: você acha que é importante lidar com as pequenas coisas que acontecem na vida? Se sim, quais passos você começará a dar para essas coisas pequenas não se tornarem coisas grandes? Você já consegue, de bate-pronto, já pensar nessas coisas? A segunda pergunta: você acha que tem morado em uma casa ou em um lar? Os valores de Jesus têm feito parte da sua vida? O terceiro: você tem sentido um toque de transformação de Jesus na sua vida? E esse toque tem te motivado a servir a Deus e as pessoas? Na semana que vem vamos trazer mais uma história de mulheres que tiveram encontro com Jesus. Peço perdão mais uma vez porque eu não estou muito bem, mas vamos ter fé que a mensagem de Deus vai tocar em nossos corações e que a gente vai meditar nessas coisas que Deus falou conosco hoje. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração e continuar nosso culto. Pai, obrigado pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nunca bota vazia a tua palavra, Deus.
que todas as coisas que foram faladas aqui, que nós possamos meditar, que nós possamos refletir, que nós possamos fazer alguma coisa na nossa vida para que a gente talvez saia desses pequenos pecados, dessas pequenas coisas, Pai, em nossa vida, que é fato, se a gente não cuidar, essas coisas vão crescer e pode piorar tantas coisas em nós, nas pessoas à nossa volta. Então, que possamos ter um coração, Deus, como a sogra de Pedro, Deus, que possamos ter essa gratidão de ter esse discernimento da cura que o Senhor tem feito em nossas vidas a cada dia, e que possamos pegar tudo isso, Deus, e poder servir as pessoas e servir ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus, mais uma vez por tudo. Fica o nosso culto, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Vamos